obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário. Do seu discurso deduz-se que o JPP incomoda. Incomoda porque, tal como o Sr. Secretário bem sabe, só se atiram pedras às árvores que dão fruto. Falar do Serviço Regional de Saúde, e Vossa Excelência disse que o Serviço Regional de Saúde tem respondido ao longo das 5 décadas às necessidades dos madeirenses. Ora, tem respondido às necessidades dos madeirenses, então como é que se explica que chegamos aos 118 mil atos médicos sem resposta, em lista de espera? Como é que estamos nos 65 mil em lista de espera? E muitas outras questões. Senhor Secretário, como é que, neste momento, 2023, ainda existem na Madeira centros de saúde em que faltam aparelhos para medir a tensão arterial? E não diga, Sr. Secretário, que é mentira, porque é verdade. Sr. Secretário, porquê que o Governo Regional, a sua Secretaria, não entrega na Alram um relatório sobre a situação do acesso aos cuidados de saúde na região autónoma da Madeira? Algo que deve ser, é obrigatório, deve ser entregue ao abrigo do artigo 31º do Decreto-Lei Regional 3 de 2016, ou seja, há 7 anos que o Governo Regional viola a lei. Senhor Secretário, porquê que para as consultas hospitalares apenas 43% são realizadas em tempo adequado e nas cirurgias apenas 51,3%? E a meta proposta pelo próprio Serviço Regional de Saúde é de 55%, ou seja, à partida já colocam 45% dos utentes fora deste tempo adequado. Senhor Secretário, em relação à saúde oral, que o Sr. Secretário já tem falado, porquê é que os pais das crianças que ligam para o Centro de Saúde do Bom Jesus para marcar consulta, por exemplo, em janeiro, é-lhes dito que está tudo cheio, não tem vagas até junho, e que voltem a ligar em junho para agendar consulta, porque as consultas são agendadas por 6 meses, o que significa que os pais, durante esse ano, poderão já não ter a consulta para os seus filhos, o que desmotiva a que vá a este serviço de saúde oral público. Senhor Secretário, muito tem falado dos centros de saúde e das unidades de saúde familiar e agora promete que vai entrar em vigor. Para quando é que se vai se expandir este projeto aos outros municípios, além da Ponta de Sol? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhores e Senhores Deputados. Sr. Secretário, apenas porque o Sr. Secretário não respondeu, e a minha questão é muito simples. Porquê é que o Governo Regional não entrega na Assembleia Legislativa Regional um relatório sobre a situação do acesso aos cuidados de saúde da região autónoma da Madeira, público e convencionado, e a entrega à Comissão Especializada de Saúde, para que esta possa emitir um parecer? E isso nunca foi feito. Porquê é que o Governo Regional não entrega esse mesmo relatório sobre o estado de saúde na região? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário da Saúde. Estamos a terminar, nesta Casa da Democracia, mais um debate protestativo e hoje sobre o tema Estado da Saúde na região autónoma da Madeira. Mais uma vez, o JPP trouxe à discussão uma temática atual, pertinente e que diz respeito, em particular, a todos os madeirenses e porto-santenses. Uma matéria e uma problemática suprapartidária que merece ser sempre abordada com seriedade, com honestidade e coerência entre aquilo que se diz e anuncia e a realidade dos factos. De que serve dizer que está tudo muito bem, tudo a correr às mil maravilhas na saúde, se depois são os próprios doentes, aqueles que passam por experiências desagradáveis, aqueles que estão há anos e anos à espera de uma cirurgia e que são os próprios profissionais de saúde a anunciar o que está mal e o que falta fazer na saúde, mas que a tutela teima em ocultar para não mostrar o fracasso de algumas das suas decisões políticas, bem como ter dificuldades em mostrar de forma clara e objetiva para onde vão os milhões e milhões de euros que todos os anos são injetados no orçamento da Secretaria Regional da Saúde. Senhor Secretário da Saúde, não basta afirmar que se deve valorizar o que foi feito.
mas também o que está ainda para fazer, como, por exemplo, mais projetos de novas unidades de saúde familiar. Projetos estes que já foram prometidos há vários anos e nunca foram cumpridos. Mas como este ano é ano de eleições, volta-se a iludir as pessoas com más promessas. Outro exemplo de promessa arrastada no tempo é o prémio Covid, relativo ao ano 2021, a ser pago aos enfermeiros, e que, segundo o Sr. Secretário, será pago este ano. Pois, claro, até pode ser no dia das eleições ou até na véspera das eleições, porque tudo é para cumprir ou prometer antes das eleições, e assim se faz a caça ao voto. No entanto, será pago 60% da remuneração base mensal e não os 65% como defendiam e mereciam os enfermeiros. Mais uma promessa que se arrasta no tempo, arrastou-se até ontem, quando se discutiu nesta casa o respectivo diploma, e diz respeito à atribuição de pontos para a avaliação dos profissionais de saúde que desempenham funções no Cesarame. Recorde-se que, inicialmente, a Secretaria da Saúde tinha prometido aos sindicatos dos enfermeiros 6 pontos para o biênio 2021-2022, pelo trabalho excepcional que estes profissionais desempenharam e que mereciam uma avaliação de excelente, correspondente a 3 pontos por cada ano de funções neste biênio. Afinal, a Secretaria alterou para 2 pontos por cada ano, o correspondente a uma avaliação de adequado. Mas a verdade é que o nosso Serviço Regional de Saúde percorre um caminho sinuoso, com altos e baixos, e faz com que alguns utentes sejam penalizados na sua qualidade de vida devido à sua falta de saúde. Muitas vezes a solução é simples e o que acontece é que quem tem dinheiro vai ao privado, paga e resolve o seu problema de saúde. Existem outros casos, outras situações em que são ajudados e bem, por exemplo, pelas autarquias locais, nomeadamente em Santa Cruz. Algo que tem vindo a acontecer, mas que alguns deputados nesta casa e a própria tutela ficam incomodados com esta ajuda, como se viu hoje pelas intervenções do Sr. Secretário da Saúde. Mas para não dizerem que o JPP tem uma postura demagógica em matéria de saúde, argumento utilizado pela coligação PSD-CDS para desviar as atenções e fugir à falta de transparência do seu governo, é importante esclarecer que o Juntos pelo Povo sempre pautou o seu trabalho com base em dados obtidos junto do próprio Cesarame e de acordo com as competências de fiscalização dos deputados desta Casa. Assim, depois de termos recebido do Cesarame os últimos dados relativos à lista de espera, exames de diagnóstico e consultas de especialidade, constatamos as mudanças milagrosas que aconteceram nestes dados. Aquilo que não se conseguiu fazer em 7 anos, nomeadamente desde 2015, conseguiu-se em apenas um ano, que foi a redução das listas de espera de 118 mil atos médicos para pouco mais de 65 mil atos médicos. E isto conseguiu-se à custa de quê? Apenas da retirada de 19 especialidades da análise dos dados, ou seja, milagrosamente, entre 2021 e 2022, 19 especialidades deixaram de reunir os critérios para a contabilização dos números das listas de espera. E não diga que não, Sr. Deputada Conceição Pereira, porque os dados não mentem. Além deste fenómeno estatístico, nos anos anteriores, constava da informação sobre as listas os exames complementares de diagnóstico por especialidade e imagiologia. Nos últimos dados do Cesarame constam apenas os exames imagiológicos. Por que será? E assim, desta forma, justifica-se a redução das listas de espera e percebe-se porque é que os médicos de família aconselham os seus utentes, os seus doentes, a irem fazer os exames ao privado, porque sabem que o público não dá resposta. Mas voltando aos dados do Cesarame, a verdade é que ainda temos números que continuam a comprovar uma situação preocupante no que diz respeito ao nosso Serviço Regional de Saúde. E então, são esses os dados. 18.143 inscritos para intervenções cirúrgicas, com destaque pela negativa para 3.546 pessoas em lista de espera para cirurgia no serviço de ortopedia, mas
de 1.800 para cirurgia vascular e quase 1.500 no serviço de oftalmologia. No que diz respeito às consultas de especialidade, saliente-se pela negativa 6.413 referenciações para oftalmologia e 4.244 para ortopedia. Realmente, com estes números, facilmente se percebe que são centenas de pessoas que aguardam há 6, 7 e mais anos por uma consulta de oftalmologia e cirurgia às cataratas. Não esquecendo que temos um total de 30.808 referenciados para consultas de apenas 15 especialidades. Recordo aqui que, milagrosamente, desapareceram 19 especialidades da lista. E temos também 16.158 referenciados para exames, e estes não contabilizados por especialidade, como sempre foi feito nos anos anteriores. Estes são números reais do Cesarame, não são números dos Juntos pelo Povo. Para além dos números da lista de espera, existem outros aspectos que ajudam a compreender o estado de saúde na região autónoma da Madeira. Por exemplo, o direito do utente em saber a sua posição na lista de espera e quanto tempo está previsto para a solução do seu problema de saúde. Isto é definido pelos tempos máximos de resposta garantidos para situações sem caráter de urgência. No entanto, esse direito não existia até agora, porque hoje, e graças ao debate do JPP, ficamos a saber que este direito vai ser cumprido, ou seja, vão ser publicados em portaria os tempos máximos de resposta garantidos. Isto é, uma vitória deste debate promovido pelo JPP. Porque recordam que foi a coligação PSD-CDS que chumbou o diploma dos Juntos pelo Povo que recomendava ao Governo Regional essa mesma publicação que hoje foi aqui anunciada pelo Sr. Secretário e que disse que não foi anunciada antes porque não tinham dados, não eram conhecidos os números. Pasme-se. 8 anos sem sabermos os números para serem publicados em portaria relativamente aos tempos máximos de resposta garantidos. É também incompreensível como é que a coligação PSD-CDS nega aos doentes oncológicos que precisam de sair da região para tratamentos poderem usufruir de um apoio financeiro complementar para ajudar nas despesas nesta fase tão difícil das suas vidas. E porquê? Porque chumbaram a proposta do JPP com esse objetivo. Logo, acham que os doentes oncológicos nesta situação não precisam desse apoio. Uma decisão lamentável desta coligação. Já que falamos de doentes oncológicos, é inadmissível que aconteça com alguma frequência a falta de medicamentos no hospital, que obriga à suspensão ou adiamento de tratamentos na oncologia. É fundamental, Sr. Secretário, uma melhor gestão deste serviço para evitar situações muito desagradáveis e penalizadoras para os doentes. Outra matéria que serve de exemplo para clarificar as prioridades do Governo Regional em matéria de saúde diz respeito ao apoio do Governo Regional aos doentes que saem da região ou que se deslocam do Porto Santo para o Funchal para realizarem tratamentos. Apoio este dado por via das diárias e cujos valores são os mesmos que eram em 2004, há 19 anos. São tarifas desatualizadas e que não acompanharam o aumento do custo de vida nem a inflação. Quanto aos valores, o JPP propõe a sua alteração e atualização. O PSD e o CDS reconhecem a desatualização destes valores, mas mesmo assim, e incompreensivelmente, chumbam a proposta do JPP. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário, o JPP tem vindo a apresentar medidas e iniciativas legislativas para contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos doentes e utentes do Serviço Regional de Saúde. Contudo, a coligação PSD-CDS acha que o Governo Regional não precisa de ajuda e tudo está às mil maravilhas. É tudo um paraíso na Terra. E sendo assim, o que faz a coligação às propostas do JPP em matéria de saúde? Chumba. Tem chumbado e eu vou aqui citar alguns desses exemplos.
A proposta do provedor do utente, proposta pelo JPP, chumbada pela maioria parlamentar PSD-CDS. Uma recomendação para que a Secretaria publicasse os tempos máximos de resposta garantidos, um direito dos utentes, chumbada pela coligação. Uma proposta para que fosse criado um Observatório Independente da Saúde, chumbada pela coligação. Apresentamos uma proposta para reforçar o programa de recuperação de cirurgias, que agora mudou de nome para que se possa misturar verbas do orçamento regional em diferentes programas e não só alocar os valores a um programa específico para a recuperação de cirurgias, um reforço apresentado pelo JPP antes em sede de orçamento e o que aconteceu, chumbado pela maioria. Uma proposta para que fosse criado o núcleo pediátrico no Hospital Dr. Nélio Mendonça, chumbada pela maioria. Apresentamos uma proposta para criar uma comissão, de acompanhamento à lista de espera, chumbada pela maioria. O JPP tem vindo a propor o reforço de recursos humanos em sede de orçamento, visto em ser necessários novos e mais recursos humanos devido ao envelhecimento dos profissionais. Contudo, notamos que a preocupação da Secretaria da Saúde é regularizar os profissionais que já trabalham para o Sazarame, o que, em termos práticos, não resolve este problema da falta de recursos humanos. Face ao exposto, será que o Sr. Secretário, o Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do CDS acham mesmo que nenhuma destas propostas ajudaria os doentes? Realmente, às vezes ficamos com a ideia de que esta coligação está mais preocupada em governar-se do que governar para as pessoas e, neste caso, em particular, em governar para o bem-estar dos nossos doentes. Outro assunto que merece uma referência no âmbito deste debate diz respeito ao transporte de doentes. O relatório de atividades e gestão refere o transporte de doentes, elencando apenas os transportes efetuados pelo Sazarame e por táxis. Esquecem-se de referir a realidade crescente da ativação de ambulâncias de socorro para o transporte de doentes para consultas, exames e para transportar entre as urgências periféricas e o Hospital Central do Funchal. Situação que não pode acontecer, pois as ambulâncias de socorro detidas pela Corporação de Bombeiros deverão estar ao serviço para socorro à população. Acontece que, com a falta de capacidade de resposta de doentes do Sazarame, tem-se verificado situações em que as ambulâncias de socorro são acionadas e os corpos de bombeiros ficam sem ambulância de socorro à população no caso de emergência. Para terminar, e para recordar o excelente trabalho do JPP em Santa Cruz, com a ajuda aos munícipes que têm problemas de saúde, algo que muito incomoda alguns deputados do PSD e o próprio Sr. Secretário, recordo que só se atiram pedras às árvores que dão fruto. Temos em Santa Cruz o programa de apoio às pequenas cirurgias, uma medida que tem ajudado com os parques de recursos de hemotorquia a diminuir as listas de espera da própria Secretaria da Saúde e os senhores da coligação PSD-CDS apontam o dedo a quem o faz. E aqui, Sr. Secretário, devo dizer que se Santa Cruz opera 1 e ficam 4 em lista de espera, Vossa Excelência deve saber que o Serviço Regional de Saúde opera 1 e ficam mais de 18.000 em lista de espera. A verdade é que o estado da saúde da região não é aquele que muitas vezes a tutela quer passar para a opinião pública. E é pena que a coligação PSD-CDS, com a maioria parlamentar nesta Casa, não tenha abertura democrática para aceitar as propostas da oposição e, em particular, do JPP, em matéria de saúde, com vista a um trabalho de cooperação, já termino, Sr. Presidente, com vista a um trabalho de cooperação com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos nossos doentes. Muito obrigado.